Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos dar continuidade, então, à reflexão desse nosso dia de espiritualidade, êxodo, espiritualidade de saída, daquilo que faz com que a minha vida seja uma vidinha, meu mundo seja um mundinho. A terra prometida que Deus me deu, que emana leite e mel, se torne deserto. Vamos sair desse mundo. Ninguém vai viver o céu, ninguém vai chegar ao céu, à eternidade, a viver eternamente com Deus, se não fizer daqui, desse tempo, o céu. Não são os outros que têm que promover o céu para mim. Eu, que conhecia Deus, preciso promover o céu para os outros. Claro, é claro que para que eu tenha conhecido a Deus, para que você tenha conhecido a Deus, alguém tem que ter promovido o céu. E o que é promover o céu? O que é testemunho de vida, pela palavra, pela vida de oração, né? Uma pregação, como eu estou fazendo aqui. Estou tentando promover para você o céu. Você que eu não conheço, você que não me conhece, sabe quem eu sou, porque já falei antes, né? Porque o meu nome de certo está aparecendo aí no rodapé. Mas, enfim, muito bem. Vamos continuar com essa reflexão, olhando agora para a nossa vitória. Eu queria que você repetisse comigo. Nossa vitória, ou melhor, vamos usar na primeira pessoa. Minha vitória está no itinerário de Deus. Minha vitória está no itinerário de Deus. Olha que frase forte. Minha vitória, nossa vitória, como povo, como família, como igreja, a minha vitória particular está no itinerário de Deus. E para isso, eu quero trazer aqui um segredo. Segredo para a vitória. Se chama obediência. Obediência. Porque se o segredo que Satanás, disfarçado lá na serpente, conforme nos conta o Gênesis, ele contou um segredo para Eva, que depois partilhou com Adão esse segredo. O segredo era a desobediência, a mentira. Ela conta uma mentira que se transforma numa atitude de desobediência. Você vê que coisa, né? Uma mentira provocada no coração de Eva, leva Eva a desobedecer a verdade, que é Deus. Hoje está cada dia mais difícil, pelo meu tempo que eu tenho de pregação, posso dizer a vocês, muito mais difícil pregar. Não é pregar a palavra, é ver o efeito da pregação na vida das pessoas. Muito mais difícil, comparado à facilidade que as pessoas têm de receber a mentira do mundo. A mentira do mundo. Agora o nome bonito aí na internet é fake news. É fake news. Satanás, ele está contando um segredo. E muita gente é porta-voz do segredo do demônio. Chama-se fake news. Fake news. Jamir, você nunca passou uma fake news? Vamos lá. Eu procuro analisar as coisas, mas já aconteceu, sim, de passar coisas que não eram verdades, né? Depois eu descobri, quando pude me retratar, eu me retratei. Quando não pude, Deus sabe que eu não tinha intenção. Mas tem gente que tem o prazer
de criar, e aí é pior ainda, fake news, né? Fake news. Então Deus, para que eu tenha vitória, para que eu entenda e caminhe nessa vitória que está no itinerário de Deus, o primeiro segredo é a obediência. E dentro desse segredo da obediência, o Senhor me dá uma abertura, e eu queria partilhar contigo, uma abertura de entendimento. Dentro da obediência a Deus, existe a necessidade de consciência do homem e da mulher estar de bem com Deus. E para mim estar de bem com Deus vem a confissão. Confissão. Muita gente não se confessa, muito católico não se confessa. Eu não vou me confessar para um padre, porque é um homem igual a mim, porque, né? Me confesso só para Deus. Tudo bem, pode se confessar só para Deus, não tem problema nenhum, contanto que não sejam pecados graves. Então você pode se confessar para Deus. Mas a igreja, como doutrina, pede a confissão ao menos uma vez por ano. E acredito eu que seja considerando que nós não tenhamos pecados graves. Mas eu aconselho, eu burramente falando aqui, um homem burro, pequeno, aconselho a confissão, né? Na nossa casa, na nossa regra de vida, pelo menos a cada 2 meses, e como membros de vida, mensalmente, nós nos confessamos. Salve uma outra dificuldade, às vezes, do sacerdote em vir em nossa casa. Mas, se nesse meio tempo tiver pecado grave, que não é para ter, então precisa da confissão. Precisa da confissão, porque nós não podemos comungar em pecado grave. Então, o primeiro segredo é a obediência. Segundo, a confissão. Tá, mas o povo, nós estamos falando lá de Moisés, do povo que está caminhando para a terra prometida, porque o itinerário de Deus, ele vai chegar, vai nos levar à eternidade. Nós sabemos que a vocação igual para todas as pessoas, vocação universal, é santidade. Só chega ao céu quem busca viver a santidade. O céu aqui, aqui na terra. E, consequentemente, promover o céu para o outro. A minha vitória está nesse itinerário, o itinerário de Deus. Nós podemos pôr um nome no itinerário de Deus? Podemos. Qual seria o nome do itinerário de Deus? Vida eterna? Pode ser, mas não é bem esse que eu quero refletir com você. O itinerário de Deus é o quê? É a terra prometida de Canaã, a paz. Isso tudo está dentro do caminho. Mas o itinerário de Deus se apresenta como caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Quem é o itinerário de Deus, Pai? É Jesus Cristo. Então veja só, meu irmão, veja bem, a obediência e a confissão. Lá no Antigo Testamento, você pegar no livro de Levítico, vê que interessante. A gente diz assim, não me confesso para padre, só me confesso para Deus, né? Todo cristianismo tem sua raiz no judaísmo. Todo cristianismo. A discordância de Lutero com a igreja, entre tantas outras, né, mas uma delas, quando ele faz ali sai da igreja, né, e começa toda essa organização pentecostal, bem de início chamada, ainda são de protestantes, protestando contra a igreja católica. Uma das consequências desse rompimento é a diferença na Bíblia. Por quê? Porque Lutero e os seus entenderam que alguns livros não eram inspirados. E a Igreja Católica diz que sim, são inspirados. Por que eu estou falando isso? Porque os livros do Antigo Testamento, que é a polêmica, todos eles são livros oriundos do judaísmo, do povo judeu, do povo de Israel. Então, tanto raiz católica, só falei de Lutero para dizer isso, tanto a raiz católica quanto a raiz protestante, ou seja, toda a raiz do cristianismo, todo o cristianismo, todo o catolicismo, todo o protestantismo tem raiz no judaísmo. Aí o protestante diz que não deve se confessar com o padre ou com o pastor, não tem autoridade mesmo pastor para isso, né? E se confessa só diretamente a Deus. Não. Porque na nossa raiz já tinha um sacrifício expiatório
Tinha outras formas, a aspersão do sangue do animal para a purificação do pecado das pessoas. Então tinha, mas tinha um aqui que eu quero refletir com vocês em Levíticos, capítulo 16, versículo 10. Vai falar aqui do dia da expiação, de dois bodes, eles deitavam sorte sobre um dos bodes, sobre os bodes, né, sobre os dois bodes, e um dos bodes ganhava por sorte, coitado do bode, que não sabia, não entendia nada. O bode, né, se tivesse pensamento, se tivesse raciocínio, fosse racional como nós, o bode ia olhar para ele e dizer, mas o que eu tenho a ver com o pecado de vocês? Tem nada a ver com o pecado de vocês. O bode é o cara mais inocente na história. Mas esse bode, ele era separado por sorte, para sobre ele, então, impunha as mãos, e ele carregava o pecado de todos. Olha, a confissão deles, a forma de confessar os pecados sobre o bode, e o bode ia para o deserto a encontro de um tal Azazel. Versículo 10. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte, para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor para que se faça expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. Depois, o outro versículo que eu quero ler com você é o versículo 22. 21. Imporá 20, versículo 20. Concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo, imporá as duas mãos sobre sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles para uma terra selvagem. Deixa eu pegar aqui se tem mais uma parte para mim poder ler para você. Então o que eles faziam? O Azazel é uma figura maligna do deserto. Os nossos pecados, os pecados do povo eram dirigidos para essa figura satânica, maligna, que tinha lá no deserto. Os nossos pecados confessados são confessados diante do sacerdote que impersona Cristo e são colocados aos pés do Senhor. Olha a diferença, né? Diferença. João capítulo 20, versículo 23. Está ali, para a gente poder dar uma olhada. João capítulo 20, versículo 23. João 20, 23 diz assim: quando Jesus ressuscitado aparece para os discípulos, ele diz para eles assim: recebei o Espírito Santo, final do 22, aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Para os apóstolos e os padres e a sucessão apostólica, isso a história comprova. O segredo desse itinerário de Deus é a obediência a Jesus Cristo. E a igreja é corpo de Cristo. Jamil, mas a igreja tem apresentado tantos escândalos, é padre com escândalo, é não sei o que com escândalo, é campanha da fraternidade. Irmão, presta atenção. Paulo diz assim: examinai tudo e ficai com o que é bom. Não é com aquilo que é conveniente para mim, mas aquilo que é bom. Olhe para a igreja. Olhe para, como eu falava antes, né, diante das tuas lutas, não olhe só com o olhar desses olhos que me permite ver aqui à frente só os bastidores do nosso espaço de filmagem. Os olhos da fé me faz acreditar que você está aí rezando comigo, participando comigo desse dia de espiritualidade. Enxergue a santidade da igreja, que é feita com homens pecadores. A igreja é muito maior do que todos nós. E, ao mesmo tempo, a igreja
somos todos nós. Então, obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo. A igreja é corpo de Cristo, a igreja é santa. Pecador são os homens. E esses homens também, eu me incluo com ele. Dentro desse caminho, desse itinerário de Deus, que é a vida em Cristo, eu tenho um chamado a me render ao Senhor. O Senhor diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Esse é o segredo de uma palavra que eu quero falar para você, que está dentro do itinerário. Adoração. Dentro desse itinerário, desse caminho de Deus, o caminho que Deus me dá para a minha vitória, desse caminho que Deus nos dá para a nossa vitória, eu preciso viver a obediência, preciso estar bem com Deus. E como eu estou bem com Deus pela minha confissão, salvo aqueles que porventura já não podem mais se confessar, esses precisam estar ainda mais de bem com Deus através desses outros pontos que eu vou falar. A adoração. Em cima dessa frase, reconhecendo em Jesus, a partir dessa frase, sem mim nada podeis fazer. Quando eu adoro, eu preciso ter essa consciência. Adorar não é só louvar, não é só bendizer, isso tudo faz parte da adoração. Mas o louvor, o bendizer a Deus, a oração ali diante do Santíssimo Sacramento, ou diante, reverenciando a palavra de Deus, ou lá no seu quarto, na sua casa, ela precisa ter sempre essa rendição a Deus. Eu sei, Senhor, que até isso que eu estou dizendo a Ti, essas palavras que saem da minha boca agora pregando, é uma graça que Tu estás me dando, porque sem Jesus Cristo nada posso fazer. Eu preciso vencer aquele deserto. A adoração é um dos meios mais eficazes para que eu possa vencer o deserto. O povo de Israel, esse povo que Moisés tirou do deserto, num determinado momento achou, está demorando muito para chegar nessa terra que emana leite e mel, então vamos recolher aí os ouros de todo mundo, quem tem ouro, por favor, traga para cá, e nós vamos fazer um Deus, e nós vamos prestar culto a esse Deus, dizendo que esse Deus nos tirou do Egito, e que esse Deus vai nos dar tudo que nós precisamos, e fizeram um bezerro de ouro. Irmão, Deus não te chamou, nós aqui é uma vida consagrada, a viver numa comunidade de vida. Deus não te chamou ao teu sacramento do matrimônio, Deus não chamou você ao sacerdócio, para depois você dizer, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, no meio desse deserto que eu estou vivendo, e abandonar Deus, trocar Deus por um bezerro de ouro. Todo mundo vai enfrentar desertos na sua vida. Infelizmente. No deserto, preste atenção, no deserto, o deserto é tempo não é tempo de decisões. Quem está no deserto não pode fazer um bezerro de ouro. Quem está no deserto precisa continuar uma frase forte que nós temos aqui em casa, dentro do Retiro Rava, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Eu preciso vencer o deserto. Um dos meios mais eficazes é a adoração. Nesse caminho de vitória, que está no itinerário de Deus Pai, que é Jesus Cristo, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e consequentemente, amar o próximo como a mim mesmo. E para entender como é que amo a Deus sobre tudo, como amo ao próximo, como a mim mesmo, Jesus vai dizer um outro mandamento: amai-vos como eu vos amei. Ame a Deus como eu amei, ame o teu irmão como eu amei. Se você não decora os 10 mandamentos, não tem problema, decore esse. Ame a Deus como Jesus amou, ame o próximo como Jesus amou. Outro ponto importante para poder alcançar a vitória no itinerário de Deus, que é Jesus Cristo, é a aceitação da cruz. Aceitação da cruz de Cristo e a aceitação do fardo, do peso da cruz, da sua cruz. Se a sua cruz, inclusive, é pesada, Jesus mesmo ensina, Mateus 11, 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Mas é preciso receber a minha doutrina.
Outro dia já pregava aqui e falava do jugo, o jugo que era colocado, dividido. Jesus diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, dividir, eu achei muito interessante a colocação. O jugo é aquele negócio que põe, né, um na cabeça de um boi, outro na cabeça do outro, de madeira. Tem outros tipos também, mas ela falava desse, e esse me vinha muito porque é da minha infância. Imagina, Jesus está carregando contigo o fardo. Carregando contigo o fardo. Mas é preciso aceitar a doutrina, e na doutrina de Jesus Cristo tem a cruz. Tem a cruz. A cruz de Cristo é loucura para o mundo, mas é sabedoria de Deus, irmão. Nós não somos um povo masoquista que quer o sofrimento. Eu não quero sofrimento, acredito que você não queira, e rezamos para que o sofrimento não venha. Agora, o sofrimento não é só enfermidade física. O sofrimento é não aceitação do outro, o sofrimento é, às vezes, enfim, N situações. São as cruzes. Às vezes, as lutas dentro de casa, com a família, são cruzes. Aceitação da cruz de Cristo, colocar o meu fardo sobre ele, mas a cruz de Cristo mesmo, eu preciso aceitar não como um sinal de derrota, e sim como um sinal de vitória. A minha vitória está no itinerário de Deus. A tua vitória está no itinerário de Deus. A nossa vitória como comunidade, como família, como igreja, está no itinerário de Deus, e o itinerário de Deus é Jesus Cristo. Então tem outro. Você quer solucionar, quer uma vacina boa para o mundo, para imunizar o mundo? Jesus Cristo. Quer a cura? Jesus Cristo. Quer a vitória? Jesus Cristo. Quer a libertação? Jesus Cristo. O problema é que o povo quer que Jesus carregue a sua cruz, mas não quer aceitar a doutrina do Senhor. O povo perdeu, não sabe o que é adorar. Hoje em dia, principalmente a partir do Concílio Vaticano II, e com a ajuda muito bela da Renovação Carismática Católica, mais e muito mais vezes o Santíssimo Sacramento foi adorado e é adorado na igreja. Muito mais vezes. Exposto Jesus para o povo poder adorar no ostensório. Só que o povo, muita gente, e gente que eu conheço, e eu fui um tempo assim, só quer pedir. Só quer pedir. Dentro da adoração me abre, e da Eucaristia, me abre aqui a menção da missa, né, o pensamento da Santa Missa. Às vezes a gente participa da missa e não percebe a grandiosidade do mistério, a mística que envolve tudo aquilo. Adorar é render-se. Dentro do segredo que Deus nos revela, né, nesse itinerário de Deus, que é a obediência e a confissão, a adoração está dentro da obediência. E como confissão eu reconheço meus pecados, reconhecendo meus pecados eu reconheço a minha dependência de Deus. Se Deus alimentou o povo com maná, hoje Deus alimenta o povo com a Eucaristia. O que nós não podemos é sair do itinerário de Deus, porque se sairmos do itinerário de Deus, nós vamos andar no itinerário dos homens, e por isso a política não se entende. Por isso as pessoas entendem que o partido político é mais importante que as pessoas as quais elas têm que representar. Por isso os políticos, a grande maioria, rouba tanto, porque só pensa em si, não pensa no povo. Por isso existem tantas mentiras no mundo, contadas por tanta gente. Por isso que existem várias organizações querendo os seus direitos, não querem o direito do povo. Querem impor sobre o povo a sua ideologia. Por quê? Porque escolheram andar no caminho dos homens, em vez de andar no caminho de Deus. O caminho de Deus é Jesus Cristo. O caminho dos homens é Azazel, é isso? Vamos pegar de novo. Levítico 16, Azazel. O caminho de Deus é Jesus Cristo. E o caminho dos homens é Azazel. Qual caminho você está andando, irmão?
Perceba bem, nós estamos saindo daquilo que te prende, que te escraviza, para a liberdade. Como vai chegar à liberdade se tiveres, porventura, trilhando o caminho de Azazel? O que vai para Azazel? Os pecados. Porque são deles. Azazel representando o maligno, os pecados são o quê? Ações do maligno, práticas humanas. Reconheça a tua dependência de Deus. Quero te convidar. Inclina a tua cabeça e reconheça isso. Tua dependência de Deus. Tua dependência de Deus. Nós estamos no caminho de Deus. O caminho de Deus é Jesus Cristo. Ou nós estamos no caminho dos homens? Estamos no caminho de Deus ou estamos no caminho dos homens? Olhe para a prática, sua prática diária. Aquilo que você faz, como você fala com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com os irmãos de comunidade. Essa atitude é prática de Jesus Cristo, do caminho de Deus? Ou é prática dos ensinamentos do mundo? Como é claro o caminho de Deus. São Paulo fala das obras da carne e das obras do Espírito. O caminho de Deus e o caminho dos homens. Olha só, você pode até escutar assim com seus olhos fechados. E pensar em qual caminho eu estou trilhando. Qual caminho? Meu caminho está me levando à paz? Meu caminho está me levando à felicidade? Meu caminho está me levando a promover o céu? Meu caminho, o caminho de Deus, diz assim: deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. As obras do caminho dos homens são estas. Escute bem: fornicação, que é a sexualidade fora do casamento, antes das pessoas casarem. Impureza, libertinagem, idolatria, superstição, obra do caminho dos homens, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, caminho dos homens, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. O caminho de Deus é esse: caridade, que é amor em atitudes, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Caminho de Deus. Contra essas coisas não há lei. Deixa Deus falar contigo. Abre teu coração para que o Senhor mostre qual caminho tu estás andando.